Boa noite a todos, que a graça e a paz esteja com todos. Sou Adélito Oliveira, sou de Belo Jardim, Pernambuco, mas no momento estou servindo a igreja aqui em Boa Viagem, Recife, como evangelista e sou grato a Deus por essa oportunidade de juntos estar aqui nesse universo digital, Bíblia aberta, onde essa semana vamos estar aprendendo bastante sobre evangelismo. Vamos iniciarmos com uma oração, que o nosso bondoso Deus, nos dê entendimento e que o Santo Espírito nos auxilie na compreensão da palavra. Vamos orar. Pai Santo e amado Deus, santificado, ó Pai, seja o teu nome. Obrigado, Santo Deus, por essa oportunidade de juntos estarmos aqui, aprendendo mais, Santo Deus, da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nós, nos auxilie na compreensão e assim, ó Pai, poder entender, viver e ensinar. Obrigado, ó Pai, por este momento e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, com a permissão de Deus, vamos conversar um pouco agora, onde vamos falar sobre aprendendo para instruir. Lembrando que o tema principal é evangelismo, certo? Então, eu fiquei bastante pensativo com esse subtítulo, né, que é aprendendo para instruir. Então, como vamos, não é, nos identificarmos com aprendendo para instruir e encaixar nisso sobre evangelismo, certo? Então, para iniciarmos, né, evangelização, que precisamos entender o seguinte, que evangelização tem a ver com uma postura de ação ou um programa de atividades. Então, quando nós estamos falando de evangelismo, temos que entender isso, né? Vamos ter uma postura de ação e um programa de atividade. Então, que postura é essa? Aí nós chamamos de proclamar, falar, anunciar. Então, tudo isso está envolvido com evangelismo. E programa de atividades, ou seja, qual método estamos adquirindo para proclamar ou falar ou anunciar, que falamos também que é evangelismo, certo? Então, as palavras das boas novas, é isso que nós falamos quando estamos tratando sobre evangelização, isso significa que nos traz uma alegria. Que alegria é essa? A salvação para todos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um grande motivo de alegria. Então, nós precisamos aprender, entender para instruir. Aprender as boas novas, entender a alegria que a salvação é para todos, e com isso vamos poder instruir, ou seja, ensinar. Então, tudo isso está envolvido com o pensamento evangelização, quando nós estamos proclamando, ou falando, ou anunciando, porque nós aprendemos, entendemos o objetivo, né, que a salvação é para todos, e precisamos estar ensinando. Ok? Então, eu acredito que um versículo que vai ser bastante falado essa semana vai ser Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20. E claro, né, esse versículo realmente ele é um versículo base para o pensamento sobre evangelismo, né? Porque Jesus está tratando sobre essa missão nesses versículos que Mateus declara. Então, que bom, né, que a gente vamos poder ouvir bastante esses versículos, porque assim entra na nossa mente para entender, né, o sentido real que Jesus falou para os apóstolos e assim também ele está falando para cada um de nós.
Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você perceber nesse versículo, eu até deixei em cores diferentes, né? O nome autoridade, o id, fazer discípulo e ensinando. Mas por que eu marquei essas palavras, não é? Para identificar realmente o sentido desse versículo, ok? Porém, para entender essas palavras de Jesus que o apóstolo Mateus está declarando, precisamos entender o cenário, né? O cenário é Jesus, não é, foi morto, ressuscitou. Aí no versículo 16 vai dizer que os 11 discípulos indo para a Galileia, para o monte que Jesus ordenou. Então, eles estavam indo para esse monte que Jesus ordenou, provavelmente antes da sua morte, e eles estavam indo para lá. 11. Por que 11? Porque Judas não está mais no meio, certo? Aí no versículo 17, vendo Jesus, então eles viram Jesus, aí fizeram o quê? Adoraram. Só que vai dizer o versículo, né? Mateus declara, alguns duvidaram. Então, mas essa palavra duvidaram, que eu até marquei também, não é, da cor amarelo, não denota uma incredulidade, e sim um momento de incerteza. Então, o que será que vai ser agora? Entende? Eu fico pensando nisso. O que vai ser a partir de agora? Jesus está na nossa frente, ressuscitou. Então, qual vai ser a nossa missão? Aí Jesus, depois desse momento, né, dessa incerteza, de alguns dos discípulos que viram ele, aí Jesus vai e diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Então, o cenário, ele fica diferente, ele muda, porque nós estamos vendo eles cumprindo uma ordem de ir ao monte. Depois, quando viram Jesus, alguns adoraram e alguns duvidaram, ou seja, ficaram um momento de incerteza, e Jesus tira essa incerteza dizendo: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Então, é fantástico que Jesus começa dizendo autoridade. E depois, quando ele diz que ele tem autoridade, Jesus fala: ide, portanto, fazei discípulos. O resultado disso vai ser o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois Jesus diz: ensina a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Entende? Então, é um versículo realmente, né, fundamental para quando pensamos em evangelismo. Claro, né, que podemos também, não é, Marcos 16, que é um mesmo momento, só que Marcos está trazendo palavras diferentes, porém, o Mateus me chama bastante a atenção com as suas palavras que ele define, mais uma vez, autoridade, a da autoridade, o id, discípulos, né, fazer discípulos e ensinando. Então, como nós podemos entender essas palavras de Jesus que ele declarou para os apóstolos e trazer para nossas vidas para entender também essa missão de evangelização que todos nós temos? Então, aprendendo para anunciar. Quando Jesus falou essas palavras do versículo 18 a 20, né, os apóstolos estavam aprendendo com Jesus. Aprendendo o quê? Aí vai ter, às vezes, na Bíblia, de alguns, a grande comissão, não é? A comissão, ou seja, estão aprendendo o que Jesus determina que eles façam, pregar o evangelho. Então, nesses versículos, eu tentei trazer esse gráfico aqui para entendermos, porque o centro do versículo, da mensagem de Jesus, é fazer discípulo. Essa é a ordem de Jesus. Fazer discípulos. Então, mas por que fazer discípulos?
Porque ele começa dizendo, né? Toda autoridade. Então, eu tenho autoridade. Jesus está dizendo, né? Eu tenho autoridade, né? Ele tem autoridade. Então, ele tendo autoridade, a ordem de Jesus é: vão fazer discípulos. Aí ele fala ide, que nas nossas Bíblias, né, está traduzido como ide, mas a melhor palavra seria indo. Vão, né? Indo quer dizer conduzido. Então, autoridade eu tenho, Jesus diz, estou passando, e vão, né? Indo. E nesse indo, Jesus está dizendo, prega. Prega qual o objetivo? É o que está no centro, ali no círculo. Fazer discípulos. E vai fazer o quê? Batizando, que é o ponto 2. Então, a partir do momento que está pregando, está fazendo aquela pessoa um discípulo, e se a pessoa crê, vai aceitar a ordem de Jesus, que a autoridade está nele, que é batizando. Depois, Jesus declara o ponto 3, ensinando. Só que é bem interessante que o nome portanto, a palavra portanto significa por essa razão. Então, Jesus está dizendo por essa razão. Que razão? Jesus diz a autoridade que ele tem. Por esta razão que a autoridade está em Jesus, vocês vão indo. E por esta razão, prega o evangelho. Por esta razão, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por essa razão, depois que é batizado, ensina. Aí eu quero, rapidamente, aqui, que nós pensamos um pouco no ensinando. Porque quando nós pensamos, olha, tem o ID, primeiro ali, né, número 1, aí tá rodando, ó, pregou, a pessoa creu, batismo, aí vem, ó, agora precisamos ensinar. Ensinar o quê? Cristianismo, sabe? A pessoa ter a conduta do cristão, aí nós tratamos com aquele estudo de novos convertidos, ok. Só que nessa mensagem, aqui nesses versículos, devemos entender que o centro da ordem de Jesus é fazer discípulos. Muitas vezes nós pensamos só no ensinar, na pessoa ter uma conduta cristã. Olha, não falte as reuniões nos domingos, não falte as reuniões nas quarta-feira, não falte as atividades que as igrejas têm, ou trata sobre ceia, oferta, louvor. Eu não estou dizendo que isso não deve se fazer. Eu estou dizendo que isso se deve fazer sim, mas também tem um ponto muito importante que Jesus quer que esse que foi batizado entenda e aprenda. Que é o quê? Ele precisa ir lá para o ponto número 1, fazer discípulos. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós temos hoje para a membresia, não é? Abrir os olhos para pregar, ter compromisso com o evangelismo, é porque no momento que chega no ponto 3 ensinando, nós parece que estamos mais focando no ensinamento de ter a conduta do cristão de participar das reuniões. E aí parece que esquecemos um pouco do pensamento em fazer discípulos, aí aquela pessoa, aquele discípulo, vai ter dificuldade para entender esse compromisso, essa ordem de Jesus de fazer discípulo. Então, quando eu vejo esse cenário aqui, entendendo que Jesus está dizendo que o foco é fazer discípulos, eu vejo também que precisamos instruir os que estão sendo batizados, tanto ter um comportamento cristão, uma conduta cristã, mas também ele entender que ele tem que ir para o ponto 1. Ele precisa fazer discípulos. Então, pensando nisso, sempre vai estar circulando, porque está aprendendo, não é? Ele está indo, vai batizando, vai ensinar. Aí, consequentemente, isso vai estar sendo sempre rotativo, não é? Então, aí vamos ter uma congregação que vai ter pessoas sempre dispostas para pregar o evangelho.
porque não foi instruída simplesmente em participar dos cultos, mas também foi instruída a entender a ordem que Jesus dá, fazer discípulo, que isso também serve para os novos convertidos. Fazer discípulo, precisa desenvolver isso. Como? Sendo instruído. Ensina a guardar todas as coisas. Então, é isso que Jesus declarou para os apóstolos. Aí, quando estamos lá no livro de Atos, vemos só, olha, crescendo em mais números de discípulos. E aqueles que se tornavam cristãos, né, são batizados também, né, se espalhavam e ia pregando o evangelho, porque entendia essa mensagem, não é, de pregar, ok? Outra observação também bastante, muito importante, quando está ali no ensinando, né? Nós precisamos entender o seguinte: fazer discípulo, a mensagem que Jesus deixa aí e que os apóstolos entenderam e os discípulos, né, na época dos apóstolos também entendia, significa pregar Jesus. É discípulos fazer discípulos. Devemos ter cuidado para não entrar em um sistema onde estamos pregando, mas em vez de fazer discípulos, estamos ensinando as pessoas a ser servos da pessoa que está ensinando. Espero que vocês estejam entendendo. Ou seja, de vez vou dar o exemplo comigo. Em vez de eu ensinar a pessoa que eu evangelizei foi batizado para ser um discípulo, um servo de Jesus, eu preciso ter cuidado para eu não ser senhor da vida dele. E eu querendo estar determinando, conduzindo, decidindo pela vida dessa pessoa que foi evangelizada e que aceitou o cristianismo. Então, isso é um sistema que está muito forte nos dias atuais. Não. Né? O que Jesus declara e que eu preciso entender, que nós precisamos entender, é que precisamos fazer discípulos. Aí vem a preocupação, não é? Como diz, olha, a palavra lá, não é? Que vai dizer, olha, eles ficaram, duvidaram, estavam no momento de incerteza. E vamos conseguir evangelizar? Será que eu consigo? Então, aí devemos lembrar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso deve estar na mente dos discípulos, né? Que Jesus está presente todos os dias. Não devemos ter incerteza, certo? Porém, devemos entender realmente o que Jesus quer dizer, fazer discípulo. Prega Jesus Cristo, né? Fala da pessoa de Jesus para que aquele que está ouvindo, certo? Ele imitar a pessoa de Jesus Cristo. Aí, mais uma vez, vamos entrar nessa rotativa e vai ser discípulos e mais discípulos com essa mentalidade de multiplicar, não é? Fazer mais discípulos, ok? Tem outro versículo que me chama bastante a atenção, que eu penso muito também, né, sobre o termo discípulos, fazendo discípulos para instruir a outros. Então, precisamos aprender para instruir, porque a ordem de Jesus é séria, né? Tem que ter compromisso. Falar de Jesus é algo que precisamos realmente ter esse entendimento. Mas como vamos adquirir esse entendimento? Aprendendo. Então, nós precisamos aprender para instruir os demais. E isso, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui em Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas,
isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, parabéns. Eu vou ler mais uma vez para entendermos, ver se não encaixa perfeitamente, né, com a ordem de Jesus, discípulos para ensinar a outros a fazer discípulos, e aquele que aprendeu também ensinar a outros a fazer discípulos. Mais uma vez, vamos ler. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos analisar alguns pontos rapidamente aqui, né, dessas palavras de Paulo a Timóteo. Primeiramente, Paulo diz: o que ouviste. Então, essa palavra ouviste significa prestar atenção. Então, mas como Timóteo prestou atenção? Porque Timóteo estava com Paulo, acompanhava Paulo. Então, o que ouviste, ou seja, como você prestou atenção, Timóteo, não só no meu falar, mas também você sabe que através de muitas testemunhas, certo? Ou seja, pessoas, né, que Paulo diz, você sabe as testemunhas do que você ouviu de mim e que eu faço. É o que Paulo está dizendo, que eu também faço. Presta atenção, Timóteo, porque você estava constantemente comigo aprendendo. Então, o que Paulo transmite para Timóteo, que ele aprendeu com Paulo, aí Paulo diz para Timóteo, transmita. Ou seja, essa palavra significa colocar diante de alguém. Repassa, Timóteo. Repassa o que você prestou atenção comigo, o que você ouviu, o que você presenciou, que as testemunhas também falaram. Passa, coloca adiante. Então, nós estamos vendo, né, que Paulo está exortando a Timóteo o que ele aprendeu com Paulo, ele precisa instruir a outros. Mas por quê? Aí Paulo vai dizer, porque vai ser pessoas fiéis e idôneos. A palavra fiéis significa digno de confiança. Então, transmita, Timóteo, para esses discípulos, esses homens fiéis que são dignos de confiança. E idôneo significa capazes, certo? Ele, ou seja, suficientemente em habilidade. Então, se há instrução, isso significa que vai tornar pessoas capazes, certo? Então, mais uma vez, ó, prestar atenção, colocar adiante para alguém o que aprendeu, e com isso vai ter pessoas dignas de confiança e capazes para fazer o quê? O mesmo, porque vai ter suficiente habilidade. Então, Paulo conclui esse versículo dizendo, olha, e vai instruir a outros, ensinar alguém. Aquele que Timóteo passou, ouviu de Timóteo e aprendeu com Timóteo, Paulo está dizendo que ele também deve motivar a fazer o quê? Que eles repasse para outros, ensinar alguém. Então, é um versículo que devemos parar para prestar atenção e entender a importância de como deve ser o evangelismo. Estar presente é algo muito importante, né? Conviver, ou seja, participar, né, de estar presente com o outro aprendendo. E assim vai ser transmitidos, e essa transmissão vai gerar pessoas fiéis e idôneos, e aqueles que estão ouvindo também vai fazer o quê? O mesmo. Vai instruir, certo? Então, para entender, não é, o que Paulo declarou, olha só a pessoa de Timóteo, aquele que aprendeu com Paulo, certo? Vai dizer, ó, filho na fé, 1 Timóteo 1,12, ele, Timóteo, um bom combatente,
fiel no Senhor, trabalha na obra, caráter aprovado, servo no evangelho, colaborador. Tudo isso, Timóteo tem essas qualificações. E conforme Timóteo fosse passando para os demais, e aqueles demais para outros, vai ser pessoas fiéis, que combatem um bom combate, fiel no Senhor, que vai ser pessoas que trabalham na obra, caráter aprovado, vão ser pessoas servos no evangelho, colaborador. Eu fiz esses bonequinhos aqui para entendermos. Então, está lá o nome, Jesus. Então, depois de Jesus tem o bonequinho. Aí meu pensamento é Paulo. Paulo aprendeu com quem? Com Jesus. O segundo bonequinho é quem? Timóteo. Aí Timóteo, que aprendeu com Paulo, instruiu, fez outros discípulos, aí tem a seta voltando para o segundo bonequinho, que é Timóteo, ou seja, aprendendo com Timóteo, assim ele faz outros discípulos, e já o terceiro bonequinho está aprendendo com outro. E assim, esse número só vai crescer. E o resultado de tudo isso é o quê? Discípulos e igrejas. Não, eu converso com bastante irmãos, né? Eu sirvo a igreja e eu sei a dificuldade que muitas vezes tem da igreja crescer com o evangelismo, né? É uma luta, mas precisa entender isso. Muitas vezes a membresia coloca a responsabilidade da pregação do evangelho só para o evangelista, entende? Não. O evangelista está lá para instruir a outros, e assim ademais, e assim só vai crescendo. Então, imagine uma congregação que tem um pensamento assim, de um estar instruindo e aprendendo com o outro. Certo? Aí vai ser sempre membros, né, fiéis, que tem um bom combate, né, que trabalha na obra, caráter aprovado, servo no evangelho, colaborador. Não vai ser aquele membro que vai estar só sentado ali naquele banquinho, né, na cadeira no momento do culto, aí termina o culto, vai embora, não. Porque ele também vai querer passar para outros. Por quê? Porque ele é uma pessoa que trabalha na obra. Mas por que essa motivação? Porque aprendeu, foi instruído a fazer isso, e ele vai instruir aos demais. Então, aplicações para nossas vidas, amados, e de fazer discípulo, a ordem de Jesus. Muitas vezes temos momentos de incerteza quando se trata de evangelismo. Será que eu consigo ou não? Mas a palavra de Jesus é: estou convosco todos os dias. A autoridade está nele. Precisamos entender a mensagem de Jesus para pregar o evangelho. Nós precisamos aprender, entender e instruir. Minhas palavras nessa noite é que possamos entender a importância de aprender. Então, eu motivo a estar cada vez mais presente na vida de irmãos, né, que têm sua dedicação com o evangelismo. Gruda mesmo, né? Fica lá no pé. Eu preciso aprender com você. Por quê? Para eu também poder ensinar. Então, essa é minha motivação nessa noite. Que os irmãos, né, que servem as congregações, que leve isso para a igreja, ok? Que motive a estar presente para aprender, para também entender e assim instruir, para que seja uma congregação com essa mentalidade de sempre estar presente na vida dos irmãos. E com isso, não é, esse versículo de Paulo na carta de Filipenses, né, que predomine em nossas vidas. Estou plenamente certo do que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Precisamos aprender para instruir. Mais uma vez, eu motivo. Vamos cada vez mais estar presente na vida de pessoas experientes, para aprender, para assim instruir
e os demais ir aprendendo com vocês também. Que o nosso bondoso Deus, né, nos auxilie cada vez mais na compreensão da sua palavra. Que possamos realmente viver as palavras de Jesus Cristo, conforme Mateus declara no capítulo 28, 18 a 20, e assim também o que Paulo diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que seja nossas vidas transmitindo esses versículos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém.